Carlos, como que medidas que o próprio Fábio Ferdman teve envolvido, como por exemplo o rodízio, inspeção veicular, a própria lei do clima que São Paulo instituiu, como que essas leis, como que essas legislações podem ajudar no plano nacional sobre mudanças climáticas que está sendo desenvolvida? Diminuição de emissões, a diminuição das emissões, por diminuição da queima de combustíveis fósseis, ela tem só benefícios. Ela diminui a emissão, atenua o aquecimento global, diminui a poluição nas grandes cidades, a poluição mesmo, a poluição que afeta a saúde, os particulados, os aerossóis, melhora a qualidade do ar, que tem um benefício imenso para a saúde das pessoas, da cidade, tem um ganho econômico e um ganho de qualidade de vida mensurável e grande. Então, a diminuição da queima de combustíveis fósseis, qualquer que seja a legislação que vá nessa direção, ela é muito importante. A sinalização que a cidade de São Paulo não pode continuar com um sistema de transporte, um sistema viário que privilegie o automóvel individual é uma política pública que todas as grandes cidades do mundo estão adotando ou já adotaram até décadas atrás. O Brasil está muito atrasado nisso e a cidade de São Paulo está muito atrasada nisso. Qualquer legislação que vá nessa direção está indo numa tendência mundial. O Brasil não está inventando nada. E, lógico, o Estado de São Paulo aprovou uma legislação arrojada de mudanças climáticas, no sentido da diminuição das emissões, uma meta muito arrojada até 2020, diminuir as emissões em 20% em relação a 2005, isso é muito arrojado. Eu, como nascido nesse estado, torço para que nós consigamos, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil e todos os esforços têm que ser canalizados, sociedade, setor privado, poder público, trabalhando junto para atingir esses objetivos. O que ainda que esteja inscrito na lei das mudanças climáticas de São Paulo, mas é uma realidade não muito percebida e não muito efetiva, é que nós não ainda nos preocupamos com adaptação às mudanças climáticas que já se tornaram inevitáveis. As que já existem em São Paulo, enormes, e as que virão nas próximas décadas. Então, a adaptação, enfrentamento das mudanças climáticas tem que ter o mesmo peso que a redução das emissões. Nós estamos indo muito na direção das reduções das emissões, que temos que ir mesmo, e estamos esquecendo a questão da adaptação. Então, a política pública tem que incentivar e encorajar, e tem que haver legislação para incentivar que a sociedade, o setor privado, caminhe na direção da adaptação. Carlos, para encerrar, queria que você fizesse uma análise, queria te perguntar sobre, queria que você desse o teu ponto de vista de, hoje o desmatamento na Amazônia é sem dúvida nenhuma o maior vilão do aquecimento global. Hoje o desmatamento como um todo, e no nosso caso o desmatamento na Amazônia é o pior. Então eu queria que você fizesse uma análise geral de como é que está isso e queria que assim, que você fizesse também um comentário final, deixando um recado para as pessoas de como que é possível chegar a essas adaptações e como que hoje em dia a gente já tem várias ferramentas que permitem que uma economia sustentável traga tanta diferença competitiva quanto serviços de valor agregado que torne também essa economia uma economia de performance eficiente. Então queria que você acabasse aí dando um plano geral de como está a Amazônia hoje, como que você espera ver São Paulo daqui a 10, 15 anos. Felizmente, nos últimos anos no Brasil, um mérito muito grande do governo federal, principalmente na gestão da ministra Marina Silva, que depois foi continuado na gestão do ministro Carlos Mink, e é uma grande conquista da sociedade brasileira, que é a redução dos desmatamentos. Então, até alguns anos atrás, as emissões brasileiras, 80% delas vinham dos desmatamentos da Amazônia, dos cerrados, das queimadas. Hoje, esse número diminuiu muito e nós temos que continuar nessa direção e nós temos que, de fato, em poucos anos, zerar o desmatamento. O Brasil já tem 2,7 milhões de quilômetros quadrados em agricultura e pecuária. Se a gente conseguisse plantar essa área muito bem, o Brasil seria o celeiro do mundo, não precisava desmatar uma única árvore a mais. Todo mundo sabe disso e todos falam, inclusive os ministros da Agricultura. Então, o desmatamento não é o caminho do desenvolvimento do Brasil, nem o desenvolvimento de um Brasil potência agrícola que já somos. Então, isso é líquido e certo, e a credibilidade internacional que o Brasil ganhou por diminuir os desmatamentos é enorme, é o maior ganho de credibilidade que o Brasil teve, talvez nos últimos 30 ou 50 anos. Uma economia sustentável, no potencial brasileiro, é que muitos de nós temos chamado
Brasil, uma potência ambiental tropical ou o primeiro país tropical desenvolvido, e um desenvolvimento baseado numa nova economia, numa economia que alie o melhor do conhecimento científico e tecnológico para explorar o potencial brasileiro em energia renovável, o potencial brasileiro numa indústria da biodiversidade, é uma indústria nova, são milhares de novos produtos que o Brasil poderia desenvolver, mas não é extrativismo, é usar o exemplo da biodiversidade para desenvolver a indústria. A partir da biodiversidade, desenvolver novos produtos em todas as áreas de aplicação, não é só fármacos não, é em todas as áreas, alimentos, cosmética, fibras, materiais industriais, turismo. Eventualmente turismo da biodiversidade, turismo que é uma indústria importante, ainda que pequena, e olhar a biodiversidade na sua plenitude de exploração econômica, mas nova, não devemos confundir isso com extrativismo. O extrativismo ainda pode ser uma solução para regiões poucamente povoadas e que abriguem uma população muito pequena. O que nós temos que ver é uma bioindustrialização do Brasil. Esse modelo não existe em nenhum lugar do mundo. E o grande desafio do Brasil, até da ciência brasileira, do empresário brasileiro, da sociedade brasileira, é inventar esse modelo. País desenvolvido é país que sabe inventar. Nós não aprendemos ainda a inventar e é uma das grandes razões do nosso subdesenvolvimento. É isso aí. Mudança para se adaptar às necessidades do século XXI. E a mudança começa na sua casa. Pense nisso.